Oremos a Deus. Querido Pai, mais uma vez nós chegamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais uma vez que nos encontramos na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu nome. Já, Senhor, adoramos a Ti. Corais aqui levantaram a sua voz e sabemos que o louvor tem chegado até o trono da graça, pois aqui sentimos a presença do Espírito Santo. Agora te pedimos a tua bênção na vida do evangelista Pedro, que vai ministrar a tua palavra com graça, com sabedoria, para que saiamos daqui edificados e alimentados, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aproveitando que estamos em pé, abra por bondade sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 18 em diante. Uma palavra muito especial. Quero aqui também externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade de ter ministrado no dia de ontem e no dia de hoje. O irmão Sérgio foi, como se diz, foi corajoso, né? Isso. Foi corajoso aí de colocar-nos para pregar a palavra de Deus. Somos prata da casa, mas Deus é fiel e misericordioso para nos ajudar, não é verdade? Também quero aqui já parabenizar a todas as mulheres, né? Hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu tenho a mulher mais linda do meu lado ali, está ali. E hoje também as irmãs, eu acredito que receberam um abraço, né? Nem todos podemos presentear, assim como não presenteei, mas nós demos um abraço, um beijo, isso é mais do que um presente. Amém? Queridos, os irmãos encontraram? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Vamos dizer assim: mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Os irmãos se assentem. Vamos, antes de pregar, irmão, vamos fazer uma dinâmica. Mas eu vou falar o que eu falei ontem aqui, aproveitando que o pastor falou, que é importante o louvor. O pastor aqui falou que é importante o louvor. E eu falei ontem e vou falar hoje, né? Que o culto, irmãos, é um relacionamento. Culto é relacionamento. É como eu chegar na casa dos irmãos e conversar, e depois que eu converso, eu tenho que ouvir os irmãos falar também, não é verdade? E assim é o nosso culto, irmãos. Às vezes a gente também prioriza só o louvor, né? Tem muitos que cantam e vão embora para casa. A gente respeita, irmãos. Tem muitos que têm os seus trabalhos, mas tem pessoas que se acostumam a fazer isso, porque acham que a obrigação é de estar na igreja somente para cantar e tocar. Eu falei ontem, né, para os irmãos, e os irmãos me entenderam ontem. Então, o culto é um relacionamento. Eu chego, falo com alguém, nós cantamos. Jesus ouviu vocês cantarem. Jesus recebeu a nossa adoração. Agora nós que temos que ouvir Ele falar. E Ele fala como? Através da palavra. Aí se torna todo um trabalho em vão, porque a gente ensaia em casa, ensaia na igreja, ensaia para cooperar, e a gente só prioriza a cooperação.
mas não prioriza falar com Deus. O culto tem que ser completo, querido. O culto começa com oração, vou repetir o que falei ontem, começa com oração, palavra, liturgia normal, louvor, e depois a pregação onde nós, fala, Senhor, que eu quero ouvir. Amém? Não esqueçam isso, irmãos. Isso é primário. Não priorize vir só na igreja para cantar e tocar, e depois ir para casa. Você vai perder o seu tempo. Porque o culto é a Deus. E é uma falta de respeito a gente não ouvir o outro falar. Não é verdade? A gente conversa com as pessoas, e se as pessoas, quando ela quer falar com você, você fechar os ouvidos e dar as costas, aí não adianta. A gente tem que ouvir. Se eu estou pronto a falar, eu tenho que estar pronto a ouvir. Amém? Então isso é culto. Ontem nós falamos ontem também, irmãos, na dinâmica da harmonização, e falamos muitas coisas aqui, porque é um congresso de música, falamos na sensibilidade, e falamos muitas coisas, e para corais não é diferente. Para corais eu sei que os irmãos se esforçam, e é tão lindo de ver os irmãos aqui adorando o Senhor. Eu estava imaginando os irmãos lá na congregação adorando o Senhor recebendo louvor, os irmãos ensaiando. É uma logística muito grande, é muito trabalhoso, mas é para o reino de Deus, irmãos. E o nome do Senhor Jesus é glorificado através dos louvores da igreja. Amém? Vamos fazer uma dinâmica aqui, antes de ministrarmos a palavra. Queridos, 578 da nossa árvore cristã. Ontem eu toquei aqui violão, e eu motivei os irmãos. Procurei motivar os irmãos. Porque eu comecei a tocar o violão com 7 anos de idade. Eu disse para os irmãos, com 40 e alguns, era para mim estar tocando melhor. Mas eu parei, irmãos, de tocar violão. Então eu motivei os irmãos dizendo, olha, é sempre bom. É como Paulo disse aos coríntios, sede firmes e sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Irmãos, a música é infinita. Toda vez, irmãos, esse louvor que nós cantamos aqui, nós cantávamos no coral, né, irmão Cris? Aí a gente vinha para o coral com a gaita e o violão, e aí a gente ensaiava 10 vezes a mesma coisa. Aí alguém cantava, mestre, o mar se revolta. Aí as irmãs cantavam lá. Aí depois se ensinava só o tenor. As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. E as irmãs, seja o encapelado mar, a ira dos homens, os gênios do mal. E aí se juntavam as vozes, irmãos, e aí se cantava. Hoje nós ligamos o playback, cantamos. E é lindo, sai lindo também. E é trabalhoso também. Então é importante, irmãos, que a gente sempre procure, porque as coisas elas vão mudando, alternando, e elas vão se modificando. Mas o velho também é bonito, não é verdade, irmãos? O velho é bonito. Ontem eu dizia para os irmãos dos grupos, dizendo, é tão lindo, e a gente que trabalhou com grupos, a gente sabe, irmãos, o empenho dos irmãos de sempre estarem procurando músicas novas. E é tão lindo a gente cantar coisas bonitas e novas. Mas a gente vê que aqueles hinos antigos falam com a alma da gente, não é verdade? Não que os novos não falam, mas é que toda igreja sabe cantar os antigos. E aí a gente canta o novo, e a igreja precisa aprender o novo também. Amém? Mas é importante, irmãos, que nós possamos não parar. Aqueles irmãos que estudam, não parem. Por exemplo, vou dar uma dica para as irmãs regentes do coral.
As irmãs precisam estar atentas sempre, irmãos, à escala vocal do seu coral, para que quando os irmãos escolhem um hino, é bonito às vezes, mas às vezes os irmãos não alcançam. E aí, às vezes, é só ir lá no YouTube e colocar assim, eu quero hino tal, meio tom mais baixo. Coloque meio tom mais baixo. Aí vai sair um playback lá com som meio tom mais baixo, ou um tom. Se passar de um tom, aí fica a música lá no fundo, uau, uau, aí fica feio. Então, um tom abaixo fica... Porque aí as irmãs chegam aqui e cantam, porque quando chega um momento, se nós cantarmos um hino muito mais alto do que nossa voz alcança, aí a gente acaba o quê, irmãos? Desafinando. Então é importante. Irmão, mas para Deus, é para Deus. Irmão, para Deus tem que ser sempre o melhor. Amém? Porque Deus recebe um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor. Mas nós precisamos também, irmãos, nós somos o povo mais inteligente da terra e precisamos adorar a Deus com sabedoria. Amém, irmãos? Eu vou me arriscar aqui. Ontem eu mostrei para os irmãos que eu toquei 2 hinos aqui. No segundo, eu já estava no meu limite e disse, irmão, não vou tocar mais violão. Trompete eu sempre toquei de ouvido, irmãos. De ouvido, modo de dizer, né? Toquei aqui, mas não é muito difícil eu ler partitura. Mas eu quero que me ajude aqui. Vamos cantar um hino que fala com o nosso tema. Passou já a hora, mas vamos lá. Você ouviu os irmãos cantar, agora os irmãos vão escutar eu tocar aqui. Vamos entrar no coro, Julinho. Lá menor, né? Toca um veio aí. Vamos ver lá. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei com todo o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus meu amor. Canta bem forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. E irmãos, é uma possibilidade nós sermos cheios do Espírito Santo. A palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito, porque há uma possibilidade, irmãos, não é algo impossível, é possível. Desde o momento em que o Espírito Santo desceu ali no cenáculo do templo, em que os discípulos oravam ao Senhor,
E o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam adorando e esperando a promessa. Naquele momento em que desceu o Espírito como línguas repartidas de fogo, é possível o crente ser cheio do Espírito Santo. É possível, irmão, não é algo impossível. Paulo vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero rapidamente aqui fazer você pensar uma coisa. Você possivelmente conheceu uma pessoa na sua lucidez, no seu natural. Às vezes ela é tímida, não é verdade? Tímida, constrangida, de difícil se relacionar, de difícil às vezes se pronunciar, mas às vezes ela toma algo assim, que ela fica mais alegre, né? Pessoa, ela fica conversador, faz piada. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço muitas pessoas que, para ficar um pouquinho feliz, eu tinha um cunhado muito tímido, mas a gente sabia que ele tinha tomado alguma coisa, ele chegava lá e conversava com todo mundo, dava risada. Algumas pessoas, irmãos, ao tomar o vinho, o vinho aqui que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho pode, irmãos, causar uma alteração emocional na pessoa, no seu equilíbrio emocional. Tem pessoas que vão dar risada, outras vão contar piada, outras vão até se arriscar a fazer trova. Quem gosta de trova, né? Agora tem pessoas que vão querer brigar, e Paulo vai dizer justamente isso: não vos embriagueis com vinho. Ele estava dizendo com vinho que tinha álcool, porque esse vinho vai trazer contenda, pode trazer briga, pode trazer aí bagunça no meio de vocês. Porque essa carta, Paulo escreve essa carta, uma carta doutrinária, porque o povo de Éfeso corria um grande risco de retornar às práticas mundanas, às práticas profanas. Então Paulo escreve essa carta trazendo muitas admoestações, muitas exortações, e uma delas é essa que a gente sempre ouve pregar. E Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ele está dizendo para aqueles crentes: vocês não precisam mais do vinho que traz contenda, que vocês podem pensar que vai trazer alegria, mas vai trazer contenda. Vocês precisam se encher do Espírito, porque o Espírito, o vinho novo que Jesus mandou para nós, irmãos, é aquele que nos capacita a fazer a sua obra. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele faz a obra completa. O irmão Pedro era um menino pacato, simples. Até os 18 anos eu entrava e saía da igreja e ninguém conhecia, e eu dizia sempre assim: eu não sei falar, não consigo falar. Eu cantava desde pequeno nos corais da igreja, mas chegou um tempo que eu me calei por causa da timidez, irmãos, por causa da vergonha. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, o Senhor tomou a minha vida como instrumento nas suas mãos. É essa ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não precisamos do vinho, nós precisamos do Espírito, porque é o Espírito que capacita o crente a fazer a sua obra. É o Espírito Santo que nos capacita para nós ministrarmos a palavra, para nós tocarmos o nosso instrumento, para nós abrirmos os nossos lábios e adorar o seu maravilhoso nome. É o Espírito Santo. Nós dependemos da sua presença, nós dependemos da sua graça. Então diga comigo: ser cheio é uma possibilidade. Não é impossível, é possível. Deus não deixou aqui, irmão, dizendo talvez alguns, possivelmente, ou talvez alguém vai ser cheio. Não, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. É algo acessível a todo crente que busca com interesse, com desejo da sua alma ser cheio. Eu quero ser cheio, então eu vou buscar ser cheio. É uma possibilidade, mas também é uma necessidade. É uma necessidade, querido, nós sermos cheios do Espírito.
para que o nosso louvor, quando cantamos, eu ouvi aqui os irmãos cantando e a igreja glorificando, a igreja sendo renovada, a igreja sendo edificada. Por quê? Porque o Espírito Santo que está na vida dos irmãos é aquele que torna viva a palavra, é aquele que torna viva a mensagem. Irmãos, nós estamos cantando aqui, mas a mensagem está tocando os corações, está fazendo a obra na vida, está entrando no ouvido, mas está tocando a alma, o âmago de cada coração. A palavra de Deus é viva, e se a palavra que pregamos, se a palavra que cantamos é viva, ela tem poder. O escritor aos Hebreus vai dizer: a palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então, no momento em que nós cantamos a palavra, ontem eu falava para os irmãos, a mensagem do hino, o hino que cantamos, o hino que louvamos, deve ser bíblico, deve ser teológico, deve ser cristocêntrico, deve ser, irmãos, com o objetivo de exaltar o nome do Senhor Jesus. Vai entrar alguém lá naquela porta, talvez sem esperança, sem alegria no coração, mas vai ter alguém aqui cantando, dizendo que Ele é fiel, que Ele é eterno, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é rei, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E as pessoas vão dizer: ei, estão cantando sobre quem? É sobre aquele que vive e está sentado no alto trono. É por isso que nós cantamos que Ele é poderoso, que Ele é santo, Ele é maravilhoso. A palavra de Deus é pregada através do louvor da igreja. É por isso que o nosso louvor deve ser bíblico e cristocêntrico, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Queridos, é possível ser cheio do Espírito, também é uma necessidade. É uma necessidade. Paulo vai escrever uma das suas cartas, ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de timidez, mas de poder. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem medo, nem temor, nem timidez de falar de Jesus. Ele não tem temor, nem timidez de louvar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, enchei-vos do Espírito. É uma possibilidade, é uma necessidade, mas também, irmãos, tem um propósito. Deus quer nos encher do Espírito para quê? A finalidade de quê? Com que propósito o Senhor quer nos encher? Com que finalidade nós precisamos ser cheios? Aí Paulo continua dizendo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, e hinos e cânticos espirituais. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala, ele canta, ele salmodia o Senhor. Por que esse crente canta? Por que esse crente louva? Ele está em dificuldade, ele está em prova, ele está passando por circunstância diversa, mas ele está cheio do Espírito Santo de Deus. O inimigo às vezes pensa que vai parar a caminhada da igreja, vai parar o crente, vai calar a voz do adorador, mas o crente tem o Espírito Santo de Deus, que mesmo na luta, mesmo na prova, ele continua falando, salmodiando, adorando, cantando hinos espirituais. E que Paulo vai dizer assim, ó: cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. O louvor, irmãos, não é somente aquele que sai da boca. Tem um hino que eu gostava, até nunca, não aprendi, mas eu aprendi só o coro, que diz assim, que a canção que agrada a Deus não sai dos lábios, sai de um coração que louva o Senhor. A gente canta bem, a gente canta bonito. Roberto cantava bem também, Roberto Carlos cantava bem também, né? Agora ele já está com seus 90 anos, já oscila a sua voz. Os cantores cantam bem, irmãos, mas eles cantam, fazem fama. Mas nós louvamos aqui, a nossa adoração chega diante da presença de Deus.
porque nós cantamos não só com os lábios, nós rendemos o nosso coração a Deus, nós rendemos a nossa alma a Deus, o nosso espírito enobrece a grandeza do nome do Senhor, e a nossa adoração sobe diante da presença dEle. Há um propósito de sermos cheios, é porque o nosso louvor, irmãos, ele tem um propósito, ele tem uma definição dada por Deus. Através do nosso louvor, vidas são edificadas, a igreja é edificada, a igreja é renovada, a igreja, irmãos, é restaurada. Deus cura através do louvor da igreja. Ontem nós falamos, irmãos, aqui, ontem na nossa oração falamos aqui, que através do louvor de Israel, as muralhas de Jericó caíram, através de louvor de dois homens. Eu sei que eles pregavam muito bem, Paulo e Silas pregavam muito bem, não sei se eles cantavam, mas eu só sei que quando eles louvaram, irmãos, as cadeias quebraram e eles foram salvos. Teve uma conversão enorme ali. Irmão, o teu louvor tem um grande poder. O teu louvor que sai do teu coração é um louvor que é poderoso para quebrar as correntes, desfazer os laços e salvar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a palavra é essa: enchei-vos do Espírito. O que canta precisa ser cheio, o que toca precisa ser cheio, porque nós apresentamos o nosso louvor a Deus. Através do louvor da igreja, os céus se abrem, os céus descem sobre a igreja e a presença de Deus envolve todo o ambiente. Você vê quando um louvor abre os céus, irmãos, é fácil de pregar, é fácil de falar, é fácil de fazer o convite. Por que quando fizemos o convite alguém canta e as pessoas vêm? É porque o louvor fala, é porque o louvor edifica, é porque a adoração da igreja tem o propósito de preparar os corações para Deus falar com o seu povo. Enchei-vos do Espírito é uma possibilidade e é uma necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. É por isso que o que adora o Senhor também ora, o que adora o Senhor também estuda a Bíblia, o que adora o Senhor também está nos cultos adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu falei ontem aqui que o louvor que Deus recebe não é somente de quem sobe aqui no altar, mas de quem está nos bancos da igreja, cantando e salmodiando o nome do Senhor Jesus. Enchei-vos do Espírito. Amém, irmãos? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? É uma necessidade, é uma possibilidade. Está ao nosso alcance, está à nossa disposição. O Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, aquele que vai trazer vida, aquele que vai vivificar a minha palavra, aquele que vai vos fazer lembrar das minhas promessas. É aquele, irmãos, que torna viva a esperança que há no nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Não só queremos, nós precisamos, nós necessitamos nesses dias. Eu creio que Deus vai enviar um grande avivamento para a igreja, mas nós precisamos estar cheios do Espírito. Nós precisamos estar, como o salmista disse: como a corça bramas pelas correntes das águas, assim suspira por ti, ó grande Deus. Quantos anseiam ser cheio do Espírito Santo? Quantos anelam ser cheio do Espírito Santo? Então fique de pé, queridos. Amanhã tem mais. E amanhã venha com o coração preparado para você receber mais da parte de Deus. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe essa porção para mim e para você, para que você entenda que você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus quer usar o teu louvor para profetizar vida, para profetizar esperança. Deus quer usar o dom e o talento que Ele te deu
para que vidas sejam ressuscitadas, vidas sejam transformadas pelo poder da unção. Queridos, precisamos urgentemente buscarmos da parte de Deus essa capacitação. Não se conforme. Às vezes a gente se conforma, a gente escuta um hino e gosta, ensaia, e a gente sabe que os irmãos procuram apresentar o melhor louvor a Deus. Mas como eu disse ontem, procure, ore ao Senhor, diga: Senhor, esse hino falou comigo, mas esse hino eu quero que o Senhor fale também com a igreja, fale com pecadores, vidas sejam transformadas, vidas sejam curadas. Hoje pela tarde ou pela manhã, irmão Sérgio, chegou alguém ali na igreja chorando, chegou chorando, clamando, gritando, e nós até hesitamos em abrir ali a porta, mas abri o portão, orei por aquela pessoa, e aí enquanto aquela pessoa falava, eu vi, irmãos, uma pessoa cheia de correntes, algemadas, escravizada pelo nosso adversário, e parece que o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar no culto de ontem, e eu comecei a orar por aquela pessoa e dizer: Senhor, comece a quebrar as cadeias que estão prendendo essa vida, comece a desfazer os laços que estão prendendo essa vida. Senhor, dá a essa vida, Senhor, a oportunidade de ser salva. Tem pessoas que estão dependendo de que Tu abra a tua boca e cante e adore o nome do Senhor. Irmãos, eu era jovem e a primeira coisa quando eu chegava em casa era ligar o som bem alto da minha casa e pegava o meu trompete, escutava louvores e cantava e adorava o Senhor. Era todos os dias a mesma coisa. Eu cantava, tocava o meu trompete e às vezes almoçava correndo, ia trabalhar correndo, mas eu estava sempre adorando. Sabe o que aconteceu? Os meus vizinhos, a maioria dos meus vizinhos aceitaram Jesus como meu Salvador, como seu Salvador. Sabe por quê? Porque o nosso louvor rompe as barreiras, rompe as cadeias. Nessa noite eu creio que enquanto você cantou aqui, os céus se manifestaram, a glória de Deus, e vidas foram tocadas pelo poder do nome do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, e o Espírito Santo de Deus está pronto a encher cada um de nós com a sua presença. Quantos querem ser cheios da presença do Espírito Santo? Vamos orar então. Vamos orar. Se você quer passar aqui na frente, passe. Me ajudei enquanto elas cantam, irmãos. Passou o horário. Ninguém vai passar na frente? Me ajude, eu navegarei. Você quer, irmãos, a presença de Deus? No oceano do Espírito. Nós já vamos orar. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Quantos querem do Espírito Santo? Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, sim, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma
Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, sim, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Vamos orar. Vamos orar. Não vos embriagueis com vinho. Vinho não faz mais parte do nosso cardápio. Que faz parte agora é a excelência, a essência do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Quando o crente canta cheio da unção de Deus, as vidas são transformadas, a igreja é vivificada. Então sinta a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que capacita. É o Espírito, irmãos, que nos capacita. Então receba a capacitação do Espírito Santo de Deus. Irmão, nós não estamos aqui porque somos bons, porque somos os melhores. Nós não estamos aqui simplesmente porque sabemos cantar, porque sabemos tocar. Nós estamos aqui porque é Ele que nos enche, é porque é Ele que se move em nós, é porque é Ele que nos capacita, é porque é Ele que nos dá graça. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso da unção dEle na minha vida. Deus quer ungir a nossa vida. Deus quer continuar ungindo a nossa vida. Então ore comigo nessa noite. Ore comigo. Querido Deus e Pai, nós estamos à Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por esse 4º congresso de música. Aqui nós ouvimos, Senhor, corais louvando o Teu nome. Ontem ouvimos grupos adorando o Teu nome. São homens e mulheres que têm se disposto a fazer a Tua obra. Tem, Senhor Jesus, se dedicado, Senhor, a fazer e adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Estão aqui, Senhor, um povo, Senhor, que tem, Senhor, a finalidade de expressar a Ti, Senhor, através do seu louvor, através da sua adoração. Um louvor sincero, um louvor que suba diante da Tua presença, um louvor que faça o Teu nome ser notório e glorificado. Aqui eu Te peço, Senhor, nessa noite, sobre a vida dos regentes de corais, sobre a vida dos componentes dos corais, Senhor, que a Tua graça venha envolvê-los, que o Teu Espírito venha trazer ao coração dos Teus filhos a Tua presença, a Tua comunhão, a Tua unção, venha capacitá-los, Senhor, que cada nota, Senhor, entoada através dos seus louvores, através dos seus lábios, possam ser notas inspiradas pelo Teu Espírito Santo, que venham trazer vida, edificação à igreja, que vidas sejam curadas, transformadas, pecadores sejam libertos, pecados sejam perdoados, vidas sejam restauradas, Senhor. Senhor, sonhos sejam restaurados pelo poder do louvor da Tua igreja, pela adoração desse povo, que, Senhor, horas busca a Tua presença e busca apresentar o melhor louvor diante da Tua presença, Senhor. Eu sei que tem subido diante de Ti, é por isso, ó Pai, que o Senhor tem mandado resposta, é por isso que o Senhor tem manifestado a Sua presença em nosso meio, porque o Teu Espírito Santo está em nossos corações, em nossas vidas. Continua, Senhor, continua capacitando a vida dos Teus filhos, continua, Senhor, instrumentalizando cada um dos Teus servos, e que o Teu nome seja glorificado, e que nós possamos a cada dia sermos cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo. É a minha oração. Amém, Jesus. Amém, Jesus.